Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o diretor regional do Instituto São Paulo contra a Violência, o advogado Antônio Francisco Mascarenhas. Nascido em 4 de outubro de 1955 em Sorocaba, Antônio Francisco Mascarenhas é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, a FAD, em 1981, com mestrado em Direito Processual Penal pela Unip de Campinas, em 2002, e é também especialista em Direito Constitucional pela Unip, Instituto Superior de Direito Constitucional, em 2000. Casado com a professora Cleusa Casari há 32 anos, e ele faz questão de dizer que são 32 anos, é pai também de Silvia Helena e Fábio Henrique, e também avô de Maria Eduarda. É diretor regional da Caixa de Assistência dos Advogados em Sorocaba, professor universitário em Direito Constitucional e Direito Processual Penal. Produz e apresenta o programa Mundo Jurídico na TV Com, canal 7 da NET, há 13 anos, sendo o mais antigo programa de TV de Sorocaba. Antônio Francisco Mascarenhas é secretário-geral do Panathlon Clube de Sorocaba. Foi também presidente do Conseg Centro, o Conselho de Segurança Comunitário, por 8 anos, passando o bastão da presidência agora em 2013. Foi ainda diretor do Gabinete de Leitura Sorocabano por 6 anos, concluindo 2 gestões. É também autor do famoso bordão: a cada átimo de fração de segundo, muito melhor que antes. Mascarenhas, a cada átimo de segundo, melhor que antes? Exatamente, Fernando. A cada átimo de fração de segundo me sinto muito melhor que antes. E agora, em sua companhia, aqui nos estúdios da TV patrocinada pela Fundação Baldino do Amaral, nesse programa maravilhoso de Vida Pública, que tem levado informação a toda a sociedade sorocabana. Quero dizer que, para mim, é um motivo de regozijo estar aqui ao seu lado e poder gravar esse programa tentando passar alguma coisa para todos aqueles que nos assistem. Nós agradecemos, Mascarenhas, e vamos começar já pela questão da web denúncia, que é uma ação do Instituto São Paulo contra a Violência. Essa web denúncia, hoje ela pode ser feita pela internet, mas já existia a versão também do Disque Denúncia. Como foi essa transformação? Na verdade, não houve uma transformação. Existem ainda os 2 serviços oferecidos pelo Instituto São Paulo contra a Violência. O Disque Denúncia, através do conhecidíssimo 181, no qual o sigilo é absoluto, e a pessoa pode, eventualmente, suspeitando de haver algum ilícito ou que venha a ocorrer, se utilizar do Disque Denúncia 181. Da mesma forma, e aí eu quero louvar o esforço do governador Geraldo Alckmin, que prometeu que em 4 semanas faria o Disque Denúncia, quando lá estivemos, que Sorocaba, graças a Deus, mais uma vez, e em primeiro lugar, ganhou o prêmio de resposta ao Disque Denúncia, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e nessa oportunidade, quando acompanhamos os comandantes do 7º Batalhão e também o diretor regional do DI-Intercept, lá ele prometeu que em 4 semanas o Disque Denúncia que o Web Denúncia estaria funcionando. E, para nossa surpresa, 13 dias após, ou exatamente no dia 13 de novembro de 2013, o Web Denúncia começou a funcionar. E a exemplo do Disque Denúncia, também o sigilo é absoluto, só com um ferramental melhor, no qual você, telespectador, se deparar com uma situação que poderá eventualmente entender que há um ilícito ou que venha um ilícito a ocorrer, você pode acessar o www.webdenuncia.gov.br e lá você será direcionado como fazer essa denúncia através da web. E o interessante é que você pode mandar documentos,
você pode mandar fotografias, você pode mandar mapas, enfim, já colaborando com a investigação policial. Portanto, o Web Denúncia é um avanço que o governador cumpriu e já tem dado resultados. Nós que estamos no início de 2014, conseguimos vislumbrar, através da nossa diretoria estadual em São Paulo, que o Web Denúncia já prestou relevante serviço, a exemplo do Disque Denúncia. E é claro que o Web Denúncia também aceita vídeos, né, Mascarenhas? A pessoa ela pode, de repente, filmar uma ação criminosa, uma ação delituosa e postar isso na Web Denúncia. É fácil? É tranquilo. Cenas que... vou dar um exemplo. Uma cena em que a pessoa ela é flagrada por alguém furtando um veículo, usando a famosa micha ou algo que o valha. E a pessoa está no seu prédio ou numa sacada, enfim, e filmou aquilo, ela pode mandar que o dispositivo aceita. E eu quero reforçar, Fernando, que eu acho que é muito importante, que o sigilo continua sendo absoluto. E aí alguém poderia perguntar, mas e o rastreamento do IP? Foi desenvolvido de tal forma esse mecanismo que é impossível rastrear o IP. O IP desaparece assim que é terminado a web denúncia, feita aquela denúncia. Portanto, o sigilo continua absoluto nessa ferramenta que eu julgo que poderá, além de ser útil, como já vem sendo, ser algo que faça com que a nossa criminalidade ela caia um pouco e que a nossa segurança aumente. Pela utilidade do Disque Denúncia e também agora do Web Denúncia, é comum ou não existem casos de falsificação de ocorrências ou até mesmo, como que a gente pode dizer, a questão do trote, algum golpe que você passe pela rede, existe isso ou não? Existe, infelizmente existe, né? Além do que o povo brasileiro, ele é um povo criativo. E como a exemplo do Disque Denúncia, que às vezes são infundados, também existe no Web Denúncia. Mas a sistemática, isso claro que é fora do padrão. O padrão, como é que é feito? Até para o telespectador entender. Em São Paulo, capital, no centro de São Paulo, num local discreto, num dos andares de um prédio, existe ali o web e o Disque Denúncia. Ou através da ligação ou através da internet, é atendida a pessoa que está denunciando e a sala contígua daqueles, são 32 pessoas que recebem essa denúncia, ela manda, ao lado tem um capitão ou manda para um delegado que lá está. Ou manda para os dois e eles se conversam e ver de quem é a competência para elucidar esse crime. A partir daí é distribuído, se é para o interior, para onde é, para a região metropolitana, seja onde for, se é da Polícia Civil ou é da Polícia Militar. É claro que aí, nesse momento, não há como detectar. Porque o recepcionista, ele sim, já com o tempo, ele acaba entendendo, porque depois volta para ele que seria uma denúncia vazia, vamos dizer, um trote, ou o que nós queremos chamar. E aí, ele estando bem treinado, ele já nem direciona para uma das polícias. Porém, em sendo direcionado, realmente vai se chegar até o local com as informações. Para verificar, enfim. E, exatamente. E uma coisa importantíssima que eu queria deixar bem gravado é o seguinte, que em chegando ao local, eles vendo o que acontece e tal, fazendo as investigações, quer a Polícia Civil, quer a Polícia Militar, claro que a Polícia Militar é mais repressiva e a outra mais investigativa, há uma obrigatoriedade de um retorno para o web /Disque Denúncia em 15 dias. Então, aquele que, através do Web Denúncia, fez a denúncia, ele recebe uma senha, que é o número do pedido dela, vamos assim dizer, o número da denúncia, e depois de 15 dias ele vem e acessa de novo. E ele vai ter a sua resposta. E o sigilo, mais uma vez, ele está resguardado. Portanto,
é uma ferramenta que eu entendo que vai fazer com que, e vem fazendo, que a criminalidade ela venha a chegar a patamares de primeiro mundo, coisa que o valha. Né? E aproveitando, digo também que o governador Geraldo Alckmin agora abriu nova inscrição para policiais militares. E aí você bem sabe, eu que sou um afeto, nós temos mais um batalhão em Sorocaba, portanto, a parte administrativa que tirava os policiais da rua e iria para a parte administrativa, agora vai ter um concurso em que civis vão trabalhar. Portanto, acho que é chegada a hora do povo sorocabano, mais uma vez, se reunir e pleitarmos mais um batalhão, como fizemos em oportunidade passada, entregando 27 mil assinaturas diretamente na mão do governador do estado. Até tem um pouco a ver com a sua participação no Conseg, né, Mascarenhas? Mas, aproveitando ainda essa questão das denúncias, o que mais tem sido denunciado pela população? Disparado, com quase 70%, o uso e o tráfico de drogas, que é o mal do século. Né? Nós sabemos, o mal do século passado e desse também. Né? Então, é disparado. Disparado é exatamente o uso e o tráfico de drogas. Normalmente, essas denúncias que chegam à polícia, elas tratam sempre de lugares, sempre os mesmos locais que eu quero dizer, ou isso já está se pulverizando em outros pontos também? Isso em nível de cidade, em nível de Sorocaba? Em nível de Sorocaba e da região, já que nós congregamos 79 cidades da região, em Sorocaba, uma cidade média barra grande porte, é muito fácil se deslocar para outros pontos. Né? Porém, há aquelas conhecidíssimas que é a própria, e aqui eu quero louvar, se me permite, a Guarda Municipal, que tem feito um trabalho hérculo e bonito a respeito disso, no que se refere ao combate às drogas. E aí, uma das 3 polícias que atuam, ou mesmo também a Polícia Federal, eventualmente retirando aquela pessoa que trafica ali, vamos assim dizer, ou que consome ali, é corriqueiro, uma semana depois, já estar outros ali, abastecendo a falta daquele e abastecendo os usuários de drogas. Já nas cidades menores, exemplo, vamos dar aqui da cidade de Salto Pirapora, que também é um polo de distribuição grande de entorpecentes, já são mais fixos, porque a cidade é menor. Então, a área urbana sendo pequena, não dá para o traficante ir para aquela área rural, porque até aqueles usuários chegarem lá, vai se gastar muito tempo. Ao passo que na cidade grande não, a área urbana ela é uma mobilidade muito maior. Né? O Disque Denúncia, ele tem tem provocado ou causado mais prejuízos, neste caso, ao tráfico de entorpecentes com a apreensão de grandes cargas de drogas que nós já vimos registrados? Tem casos grandes e casos pequenos. Né? Houve uma denúncia forte algum tempo atrás e foi checado e foi apreendido uma quantidade muito grande de cocaína e de maconha vinda do Paraguai na Raposo Tavares através do Disque Denúncia. Eles desviaram para não vir para Castelo, que é uma rota mais conhecida, e entraram na Raposo Tavares. Mas alguém denunciou, ainda no Disque Denúncia. E a intervenção foi rápida. E se me permite, falando em intervenção rápida, Fernando, se é denunciado através do Disque ou através do web um crime que está ocorrendo e esse crime é o sequestro, para-se com tudo. Vai dar a prioridade ao sequestro. Por quê? Porque o cárcere privado, aí, a vida humana está acima de tudo. Não é? Enquanto os outros crimes, como a droga, por exemplo, elas poderão fazer mal ao longo do tempo do usuário, o sequestro não, é algo que tem que tomar providência rapidamente.
Então é prioridade ímpar no Disque Denúncia e no Web Denúncia. Os casos de sequestros têm sido grandes no Disque Denúncia ou existem períodos específicos que acontece um número maior, outros menores? O que acontecia durante algum tempo era o cárcere privado temporário, em que as pessoas... São aqueles sequestro relâmpago? Sequestro relâmpago. Sequestravam a pessoa, ia até a boca do caixa, 2 ou 3 caixas, depois abandonavam. Certo. Isso houve um tempo, e hoje não digo que está em desuso, claro que ocorre, porém com menor intensidade. E foi resolvido vários casos, inclusive na Grande São Paulo, e teve um caso específico, já de um sequestro muito famoso, em que em Guarulhos, uma menina de 16 anos tinha sido sequestrada e através, na época, do Disque Denúncia, chegou-se ao cárcere onde ela estava e foi apreendido toda a quadrilha que estava exigindo uma compensação financeira pela vida dessa menor naquela oportunidade. E, inclusive, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que fizeram uma operação conjunta lá em Guarulhos, também foram agraciadas com a medalha de honra e mérito da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mascarenhas, falando sobre drogas, hoje existe um temor muito grande em relação ao crack. O crack realmente é a maior ameaça no momento, já pela experiência que você tem? E como ficam as outras drogas, como a maconha, a cocaína ou mesmo o álcool, na questão da segurança pública? A questão da segurança pública, ela é complexa. Por quê? Porque há as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? As lícitas, exatamente o álcool, né? Que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda doença que mais mata no mundo, né? Perdendo só para o câncer. Portanto, enquanto nós tivermos essa política em que o álcool, uma dosinha aqui, outra dosinha ali, não causa problema, ele vai fazer com que aqueles que têm a predisposição, vamos deixar bem claro, acabem sendo dependentes do álcool. E independente do álcool é só o primeiro passo para as drogas chamadas ilícitas, que é o caso da cocaína, do crack e da maconha. Apesar de que no final do ano próximo passado nós tivemos algo tormentoso com o nosso vizinho, o Uruguai, exatamente, em que está liberado o plantio num número restrito de pés de maconhas e a sua até comercialização com 9 empresas, salvo o melhor juízo, disputando o mercado que vem com aporte do exterior, disputando esse mercado. Mas há uma diferença muito grande entre o crack, a cocaína e a maconha, porque o crack faz com que sua consequência ela é avassaladora. Basta você usar 2, 3 vezes o crack, você não consegue mais ficar sem isso. Mesmo porque o crack é a borra da cocaína, é a escória da cocaína, é tudo aquilo que não presta na cocaína. Se a cocaína já não presta, porque cocaína é refino, né? Tudo que é refinado. Como há outras coisas, só para dar um exemplo para o telespectador, a farinha branca é refinada, a farinha que eu digo, a farinha de trigo. Sim. O próprio açúcar é também um refinamento. E ali você não vai encontrar nada de substância, de vitamina, de alguma coisa que ajude. A próprio açúcar, na própria farinha de trigo. E a cocaína também não tem nada que acrescente. E o que é excedente, o que não tem, tem menos ainda a acrescentar, ou seja, a borra que fica sobrenadando, que daí é misturada, e pasmem os senhores, com querosene e com outras drogas nefastas à saúde, é consumido como crack. Isso faz um estrago no organismo muito grande e vicia muito rápido. Então eu entendo, respondendo objetivamente a sua pergunta, que o crack é a doença do século no que se refere ao uso de drogas. E a Secretaria de Segurança Pública, a Segurança Pública do Brasil, enfim, nós, como cidadãos, nós temos que realmente nos preocupar muito com isso para fazer com que os nossos filhos, os nossos netos,
não entrem nessa, porque eventualmente, sabemos todos nós, é um local que não tem mais saída, é um túnel que não tem a luz no final dele. É o fundo do poço que você não consegue se soerguer dali. O tráfico de drogas, Mascarenha, é crime, todos nós sabemos. Mas as drogas são fatores de estímulo à criminalidade? Sim, as drogas são fatores de estímulo à criminalidade, às vezes até de forma inconsciente. O próprio álcool. O próprio álcool, você dirigindo um veículo alcoolizado, seus reflexos, toda a sua coordenação motora fica prejudicada. Embora você não queira cometer o crime, você não age com o dolo, não age com a vontade, você tem a culpa. E essa culpa se manifesta de 3 maneiras: por negligência, imperícia e imprudência. Então, nessas 3 modalidades, você assumiu o risco, não é? E isso, para droga ilícita, álcool. Para droga lícita, álcool. Para as drogas ilícitas, também é a mesma coisa, porque dá um sinal de liberdade, um sinal de que é impune, um sinal de que tudo pode se fazer. Portanto, realmente, as drogas, elas são algo que levam a pessoa a cometer o crime com maior facilidade. E para poder lembrar o telespectador de algo importante, é que as nossas leis, embora sejam boas, elas não são cumpridas à risca. E quando a ação vem um lobby ou alguma coisa assemelhada, que faz com que ela seja cumprida de forma equivocada. É o caso da despenalização daquele usuário de droga ou daquele até traficante em pequena quantidade, que ele não vai ter a sua segregação, ou seja, o seu direito de ir e vir vai estar preservado, ele vai prestar algum serviço à comunidade, etc. Continua sendo um crime, mas quase que despenalizado. Isso eu entendo que é um retrocesso. De fato é mesmo. O Mascarenhas, falando a respeito da nova plataforma da Web Denúncia, você pode acessar por qualquer recurso, celular, iPad, iPhone? Qualquer recurso. Todos os telefones que têm acesso à web podem ser acessados por ali. Um celular, smartphone, né? Isso. Celular, smartphone, tudo que tiver acesso à web, por ali, basta entrar no site do Web Denúncia. Sim. E ali você poderá fazer a sua denúncia. E é interessante porque, às vezes, você não tem um computador fixo, naquele momento você não tem um notebook ali, você está presenciando alguma coisa. Mas, se você tem um aplicativo que você pode acessar a internet, onde você estiver, através do seu aparelho celular, do smartphone, você faz isso. E se você não tiver um celular, diz que é um 181 também, né? Que o 181 está ali, qualquer telefone público acessa, né? O 181 não precisa ser nem o telefone público, né? Pode ser o particular, né? Pode ser o próprio telefone que nós usamos para comunicarmos com as outras pessoas. E não posso também deixar de dizer que, dependendo do crime, se você vê o crime que está acontecendo muito rápido, talvez não seja interessante você fazer no 181. Vai para o 190. Você faz primeiro o 190, depois você faz o 181, porque o 190 é que tem que dar o suporte inicial. Então você pode fazer também o 190. Em Sorocaba, você tem a facilidade do 199, que é da Guarda Municipal, que, como já dito, tem prestado grandes serviços à sociedade sorocabana, né? Enfim, você hoje, se você quiser colaborar com a segurança do seu local de trabalho, da sua casa, do seu bairro, da sua zona, da sua cidade, aparatos para que você possa fazer não são empecilhos, eles estão à disposição. Muito bem. Mascarenhas, Sorocaba tem crescido bastante nos últimos anos. Você acredita que isso possa levar a uma situação pior em relação à segurança pública? Olha, eu entendo que tudo que faz com que cresça e tenha alguma coisa positiva, também vem a parte nefasta, não é? Quando Sorocaba hoje, que é decantada, entre aspas, em prosa e verso, no país todo,
que é a cidade, que é uma cidade ordeira, que é uma cidade de chances para que todo mundo que aqui venha tenha o seu emprego, constitua a sua família, muitos não vêm com essa intenção. Ou se vêm num primeiro momento, mas porém, daqui a pouco ficam desempregados por alguma razão, não é difícil ele enveredar por esse caminho. Isso é o acaso. Agora, há algumas organizações que já vêm fazendo de Sorocaba o local mais fácil para eles cometerem os ilícitos, principalmente os roubos de carros que aumentaram muito. Sorocaba teve um aumento de roubos de carros muito, e você que está assistindo é prova disso, que toda vez que você vai renovar ou fazer um novo seguro, você fala, mas espera aí, subiu? Ah, é o fator risco, o fator de Sorocaba é caro. Por quê? Porque há quadrilhas especializadas que vêm para Sorocaba. E não só para Sorocaba, não só de mais longe, mas também da região, que vem de ônibus, desce na rodoviária, a polícia sabe disso, desce na rodoviária e nas imediações eles furtam os carros e voltam para a sua cidade com esses carros furtados. E vem diuturnamente, isso todo mundo sabe disso. Mascarenhas, você esteve à frente do CONSEG há alguns anos. O CONSEG é o Conselho de Segurança Comunitário. E você falou há pouco agora na entrevista a respeito do batalhão, da briga que o CONSEG teve para trazer mais um batalhão da Polícia Militar para a cidade e aumentar o efetivo. Qual a perspectiva de aumento dos efetivos, tanto da Polícia Militar e Polícia Civil? E você acredita que o número de policiais está ficando defasado? Ele não está ficando, ele é defasado. É claro que eu não vou cometer a leviandade de comentar números de policiais que servem em Sorocaba, mas está aquém do necessário. Nós sabemos de uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Sendo assim, toda vez que se forma uma turma de novos soldados, e, diga-se de passagem, nós temos uma escola de formação de soldados aqui no CPI 7, e eles não ficam aqui, e não ficam porque a demanda em outros locais também é necessário. Então nós somos formadores de bons policiais que aqui acabam não permanecendo. Mas quando aquele diminuto número que aqui fica, ele não consegue nem cobrir os claros. E o que são claros? Aqueles que estão adoentados, aqueles que por alguma razão participaram de um tiroteio muito forte com a perda de vida de um colega ou de bandido, ele tem que ficar algum tempo afastado, ou aqueles que se aposentaram. Portanto, nós não estamos conseguindo, e isso não é um mal só de Sorocaba, conseguindo nem repor os policiais, não é? Precisaria que o governo do Estado de São Paulo fizesse de uma forma em que todo mundo se abraçasse para formar novos policiais. Se há efetivos formando 2 vezes por ano, que comece a formar 4 vezes por ano. Ou seja, tem-se que aumentar os números de policiais sob pena de se ficar ingovernável no que se refere à segurança pública, não só a cidade de Sorocaba, como o estado de São Paulo todo, né? Muito bem, Mascarenhas, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Olha, quem agradece sou eu. Eu entendo que programas desse naipe, como é a Vida Pública, faz com que aquele que está lá do outro lado da tela, ele reflita um pouco mais, que ele possa entender que ser cidadão não é apenas ter o rótulo de cidadão, é acreditar em algo para melhorar a nossa estadia nesse plano que nós não sabemos quando daqui nós sairemos. O que nós deixamos? Nós temos que deixar o quê? Tudo aquilo que possa fazer com que as pessoas possam, a cada átimo de fração de segundo, se sentir muito melhor. Muito bem, nós agradecemos, Mascarenhas. O Vida Pública de hoje conversou com o diretor regional do Instituto São Paulo contra a Violência, o advogado Antônio Francisco Mascarenhas.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET e também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. Agradecemos a equipe de produção e direção deste programa, José Carlos Finês e Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.